A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, amigos, ouvintes e amigas. Que Deus o abençoe. No momento que você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para você, para o mundo, para todos a palavra de Deus. Estarei lendo no livro de Gênesis capítulo 2. Eu vou ler o versículo 17 e o 18, depois eu vou ler o 4 do capítulo 13 de Hebreus. Amém? Depois estarei orando. Mas da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entendeu? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Amados, agora vamos ler o versículo 4 de 13 de Hebreus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém. Amados irmãos, irmãs, vou estar orando. Querido Deus e bondoso Pai, essa tua palavra, Pai querido, que o Espírito Santo fala no meu coração, coloca a palavra, Senhor, nos meus lábios, e essa palavra seja levada até os corações dos homens, das mulheres, do ser humano, para a glória e honra do nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs e amigos ouvintes, Deus dando ao homem condições e liberdade para andar, comer de todas as árvores que tem no jardim. Só fez uma restrição: da árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. Essa árvore não dava vida. Não, eu passava a conhecer o certo e o errado, o bem e o mal, o pecado e a salvação. Não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. É verdade, meus irmãos. A morte física é uma coisa, a morte espiritual é outra coisa. E a morte espiritual, para aquele que tem um chamado, um contato com Deus, torna-se pior do que a morte física, que quando morre espiritualmente começa a pecar exageradamente, fazer aquilo que não agrada a Deus. E no dia que chegar o momento da morte carnal, a alma tem que chegar diante de Deus para prestar conta dos pecados que ele cometeu cegamente por ter morrido espiritual. Quando Deus falou com Adão, no dia que comer dela certamente morrerá, estava falando espiritual. Primeiro. Segundo, Adão não foi feito para morrer, aquele homem, aquela pessoa, aquela figura, não foi feito para morrer. Mas se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria que morrer espiritualmente e fisicamente. E todo aquele que comete o pecado é tirado do lugar que Deus coloca. Quando Adão cometeu o pecado, a primeira coisa que Deus fez, tirar ele do jardim do Éden, lançar na terra. Isso nos dá a entender que o jardim do Éden é o paraíso, aonde nós iremos, aqueles que guardarem esta palavra, retornarás para o jardim do Éden. E lançou na terra esse mundo, e colocou anjos em volta com espada inflamável, para que o homem não voltasse, porque lá no jardim do Éden tinha a árvore da vida, e
quem comesse da árvore da vida viveria eternamente. Já pensou um homem do pecado viver eternamente, o homem do mal? Você está entendendo? Então Deus é cuidadoso. E Deus chamou, olhou para dentro e disse assim, não é bom que esse homem esteja sozinho. Eu vou ajudar, dar ele uma disjuntora, uma mulher sábia, que seja idônea, capaz de o ajudar no piso. Então ele olhou e disse assim, se eu trazer uma mulher feita da terra, é igual. Está entendendo? Eu vou tirar dele mesmo. Porque não é outra pessoa. É ele mesmo. E ele tem nas consciências, se ele ferir, a mulher está ferindo a ele. Ele amando a mulher, está amando a ele. Ele fazendo a mulher feliz, está fazendo a Deus feliz. Está entendendo? Aí Deus fez cair um sono profundo nele e tirou dele uma costela. Primeira cirurgia feita. Depois da decisão de Deus, primeira cirurgia foi em Adão. Deus é cirurgião, com muito sucesso. Veja que ele fez uma cirurgia em Adão, e quando Adão acordou, ele estava apto para receber a bênção. Como Deus é bom, ele nunca dá nada ruim para mim nem para nós. Agora eu tenho o meu cuidado com as mulheres. É porque eu medito na palavra de Deus. Como é que Deus fica comigo quando eu ignoro a joia mais preciosa que ele fez? Eu olho para uma mulher que fisicamente, mentalmente, psicologicamente tem muito mais luta, mais pontos frágeis na sua vida, no seu corpo, do que o homem. E Deus fez com todas essas limitações, com essa diferença, porque Deus sabe que a mulher é muito amável, obediente, pronta para servir, se doa em prol do homem que Deus o fez. Honra o homem que Deus concedeu. Cada 10 casamentos acabados, 9 é culpa dos homens. E um que a mulher errou, o homem tem culpa também. Quando a Eva errou no jardim do Éden, Deus, que é santo, ele não abriu os olhos dela. Ela poderia ter comido, Satanás caía por terra. Ela não viu que estava nua. Deus não conversou com a mulher, não proibiu a mulher de comer da árvore. Aí que está o ponto X. Ele proibiu o homem. Agora ele tirou do homem uma costela e fez a mulher. Primeiro ele deu a ordem para o homem. Agora tirou o homem uma costela e fez a mulher. E não disse para a mulher. A mulher podia comer. Tanto é que comeu e ficou. Perante Deus, ela não via que estava nua. Mas aí ela gostou foi falar com o esposo, o homem. É gostoso. Experimenta comer que é boa. E o homem podia chegar, todo mundo disse, ele tem que obedecer a Deus. Todo mundo pode me falar que eu sou homem, eu tenho direitos de fazer. Mas se eu amo a Deus, eu temo a Deus, obedeço a Deus, a minha Eva foi tirada de mim. Está entendendo? Essa é a mulher mais importante, mais bonita do mundo para mim.
Não quer dizer que eu vou ignorar as outras mulheres, porque as mulheres são ervas tiradas dos homens. E Deus não deu autonomia para o homem humilhar a esposa, trair a esposa, bater a esposa, matar a esposa, porque Deus colocou na Bíblia, nos mandamentos, é contra o suicídio. E quem mata a sua companheira está suicidando a ele mesmo. Quem trai a sua companheira está traindo o seu corpo. Quem humilha a sua companheira está humilhando parte do seu corpo. Quando Eva deu isso, ele não podia, ele tinha que temer e obedecer. A obediência vai na frente. Ela chegou para falar, experimenta se não é bom, dizer, eu não posso comer. O Senhor falou para mim que eu não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eu comer, eu vou morrer. E eu vivo muito bem. Obrigado, não quero morrer e nem quero perder a intimidade que eu tenho com meu Senhor. Ele vem conversar comigo toda a viração do dia. Nós temos diálogo. É uma beleza. Não sinto nada e não me falta nada. Olha a mulher que você é. Que linda que Deus me deu. Eu tenho de cuidar. Se você comeu, não coma mais. Não continua comendo, não. Agora é uma ordenança do seu esposo. Porque o Senhor falou comigo que não é para comer. Mas o homem comeu. E quando ele comeu, aí abriu os olhos de ambos, porque é uma só pessoa. A mulher foi feita do homem. O homem recebeu a ordenança de Deus que não podia comer da árvore. Ele que foi errado. O pecado entrou por Adão, não foi pela Eva. Por Adão. Agora Deus olha para Adão, lança fora do jardim do Éden, na terra, para peregrinar, para trabalhar e morrer. Criar a família, sofrer, o pecado. A culpa está de Adão. Você vai dizer, Adão era do mal? Não. Tinha plano de Deus? Sim. Deus é Deus. Só se na eternidade Deus quiser conversar conosco e dizer por que Satanás é Satanás. Se estava na mente de Deus abrir esse mundo maravilhoso para o povo conhecer a tecnologia, para isso teria que lançar alguém lá de cima, se rebelar contra ele, para ele mostrar o seu poder. O pecado de Adão, para crescer o mundo, teria. E ele salvar esse povo, escolher povos daqui para levar para o paraíso, se Deus tinha programado antes. Só Deus, na eternidade, pode nos responder se essa for a vontade e o desejo dele. Agora, uma coisa que dentro da Bíblia, e eu erro, você erra, nós erramos. Mas lembre-se, a sua companheira não foi você quem comprou, não foi você quem buscou, não foi você quem conquistou. A sua companheira foi Deus quem te deu. Veja que Adão não pediu uma mulher. E quantos homens que pedem a mulher? Paga por uma mulher. E quando Deus dá a mulher nas mãos, no primeiro dia, lua de mel, 2, 3 meses, depois começa a discussão. Porque aí vem os defeitos da mulher. E a mulher é intocável. Ela é irreparável. Porque Deus fez
no melhor da criação dele. Se você está contente com Deus, agradeça a Ele pela esposa que Ele te deu, tirada da sua costela. Faça essa mulher a mais feliz do mundo. O que é isso, pastor? Amados, a felicidade de uma mulher não passa pelo sexo. A felicidade da mulher passa por ser amada. O sexo passa por esse amor. Tá entendendo? O relacionamento passa por esse carinho, por essa felicidade que entra. O sexo é apenas uma fagulha. Quando o sexo está na frente, não é amor, é paixão, é loucura, é desejos. E desejo passa, paixão passa, como a ira passa. A pessoa hoje está irado, amanhã ele reflete e passou a ira. Mas o amor não passa. O amor permanece. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, você que é pastor, você que é crente, medite na palavra. Você tem obrigação de obedecer a palavra. Eu tenho obrigação de obedecer a palavra. Nós temos obrigação de saber que somos falhos, mas temos obrigação de ser sinceros diante de Deus e diante da sua companheira. Ame essa mulher. Converse com essa mulher. Você já imaginou que quando você está conversando com a sua esposa, você está conversando com você? Você já imaginou quando você está abraçando a sua esposa, você está abraçando a você mesmo? Você já imaginou quando você beija a sua esposa, você está beijando a você mesmo? Você já imaginou quando você faz a sua esposa delirar de amor e de carinho, de felicidade? Ela não vê a hora de você chegar para te abraçar e te beijar. Você está delirando de paixão, de amor por ela, porque ela é a sua metade. Você já imaginou você traindo a você mesmo? Você ferindo a você. É quando fere a sua companheira, você está ferindo sua parte. Como ferir com palavras duras? Porque a mulher é idônea, Deus deu uma mulher idônea. Senta com essa mulher, conversa. O que está acontecendo entre o nosso relacionamento? Que nós somos uma pessoa só. Aonde eu estou errando? Eu sou a mão, você é a outra mão. E onde você está errando? O que está te faltando para você me ajudar e eu te ajudar? Aonde eu estou deixando a desejar? Nunca fala para sua esposa e dou tudo. O que você quer mais? A mulher não quer nada. A mulher só quer amar e ser amada. Respeitar e ser respeitada. Fazer feliz e ser feliz. Porque ela fazendo feliz ao homem, está fazendo feliz a ela. Ela é a metade do homem. Lembra-se, Deus concedeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele cuida das palavras. E nós falamos aquilo que nós vivemos. Eu sou certo. Eu erro, sim, eu erro. E a minha esposa erra. Sim, nós somos falhos. Mas nós amamos e respeitamos. Pastor, por que você dá ênfase às mulheres? Obediência a Deus. Reconhecimento ao Senhor
que todas as mulheres foram criadas por Deus para ser disjuntora de um homem que Deus mais amou na terra. E todas as mulheres são idôneas e sábias. Eu confio na palavra de Deus. Eu procuro obedecer. O homem não pode fazer outra mulher feliz fisicamente. A felicidade, como eu disse no começo, não é o relacionamento sexual. A felicidade é você ser ouvida, ter liberdade para falar, para chorar, para sorrir, sem ser julgada. A mulher, nem Deus a julgou. O julgamento pesado é para quem erra. E quem pecou foi Adão. Pelo julgamento de Deus, esse é o único que ia morrer. É pó e tornará o pó. Se a terra está cheia de praga, de luta, de guerra, a culpa foi de Adão. Por sua causa a terra será maldita. Foi Deus quem deu a sentença. Agora, todo erro tem sua parte. Eu errei menos, ou fui instruído ao erro. E eu cometi. Para Deus é erro, eu tenho meu preço a pagar. Por isso Eva. Deus olhou para Eva, disse a ti, porém, aonde eu tenho a minha convicção, o meu conhecimento, o meu entendimento da Bíblia, que Adão e Eva tinham filhos ali. Sabe por quê? Sempre é uma coisa. Vamos multiplicar, minha irmã, os seus bens. Você vai dizer para mim, pastor, eu não tenho um centavo no banco, não tenho um centavo no bolso e não tenho pagamento. Se o senhor multiplicar, eu vou ficar zero. A única coisa que eu tenho é contas de água e luz para pagar. Se o senhor multiplicar, é aí que eu não posso pagar mesmo. Então, quando Deus falou para a mulher, e a mulher, você, multiplicarei grandemente a dor da sua gestação, e com dor dará à luz filhos. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a domine. Veja bem, o sujeito não é a mulher, não é o homem. O sujeito é o desejo da mulher. O homem recebeu a sentença, a obrigação dada por Deus, que o desejo da mulher, que outrora, pelo meu ponto de vista, meu conhecimento, não era estreitamente do homem. Porque os animais que foram nasciam e lançavam na terra para encher. Então, um cavalo, uma vaca, um cachorro, ave. Lá fora não tem pai nem mãe. Chega tempo de cruzar, um animal cruza com o outro. Pai com a mãe, o filho com a filha, é assim. Mas deve entender que a mulher, o ser humano, multiplica e enche a terra. Não diz o Jardim do Éden. Quando pecou, dá a entender que se eles estão ali, os outros vão para a terra. É como as aves. Vai crescer, vai frutificar e vai encher. Tem relações. A mulher não tinha o dono, como os animais, as aves não têm um marido só. Não, nenhuma mulher. Mas o pecado agora, Deus fala para a mulher. O seu desejo será para o seu marido. E ele a domine. É o desejo que ele tem que dominar. Quando você é desejosa em qualquer parte do seu corpo, o homem é obrigado a dominar. Essa é a ordenança de Deus. Veja que o homem recebeu a sentença da morte. Culpa da terra ser maldita. Você, mulher, recebeu
a sentença da dor, aumentar a dor da sua gestação. Mas recebeu a promessa. Deus chama a terceira pessoa, o terceiro ser. Satanás não é uma pessoa. Satanás, do ventre da mulher, que você mentiu para ela, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então o crente não pode estar esfregando os pés no chão, nós temos poder para pisar a cabeça de Satanás. É mentira, você não tem esse poder. Aquele que Deus estava falando era do filho dele, que nasceria do ventre da mulher. O desejo da mulher que é para o marido é obrigado pela ordem de Deus a dominar o desejo da mulher. Então, se o homem não dá conta da mulher, ele está na Bíblia. Aquele que não cuida da sua casa, como vai cuidar da casa de Deus? Quem não faz a sua esposa feliz, como pode fazer a felicidade dos crentes? Então, pastor, como é que é? Eu tenho muitos problemas. Se eu for falar, você não pode julgar, viu, meu irmão? Você tem direitos de escolher as pessoas, a Bíblia disse, para comunicar os seus problemas com os santos. Apresente a Deus e Ele vai te mostrar a pessoa. E nem seja um sonho você conversando com a pessoa. Pode confiar, porque Deus não engana. Ele não lança o homem ou a mulher nas mãos de qualquer pessoa. A minha diferença entre os homens é porque eu tive dois pontos de vista. Quando eu não era salvo, não conhecia Deus, eu não estava nem um pouco preocupado com a vida dos outros, dos homens e muito menos de mulher dos outros. Eu cuidava da minha vida. Só quando Jesus Cristo me salvou e começou a me abrir a mente com respeito a essa joia chamada mulher. Porque os homens têm tudo que eles são o máximo. Do que Deus criou, da formação, da criação de Deus. O que ele mais amou foi o homem. Porque a nenhum animal ele chamou para dar nome aos outros. Ele amou o homem, fez a sua imagem e semelhança. E quem ama e pode, quer ver a pessoa que ele ama feliz. E ele vai dar o melhor que ele pode. E Deus podia. Por isso que ele fez, depois de tudo, o melhor de toda a criação. E deixou que o homem chamasse o nome que ele quisesse. Deus não disse, essa é uma mulher, uma varoa, não. Apresentou. Adão olha e disse, essa foi tirada dos meus ossos, porém será chamada varoa. Agora será, meus irmãos, que Deus fica contente se eu ignorar você, irmão? Eu não me abri o coração para você conversar, para conversar com você, para que você possa reclamar a sua luta, seus problemas, e eu possa compreender. Mas olha aqui, o versículo 4 de Hebreus fala assim, ó, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Não é eu quem devo julgar. Não é você quem deve julgar. Está entendendo? Venerado seja sobre todos o leito conjugal.
Mas se alguém se der a prostituição, lascívia, adultério, Deus o julgará. Mas eu quero dizer, o julgamento de Deus é duas coisas. É vida ou morte. Isso é o problema, meus irmãos. Meu irmão pastor, obreiro, a mulher mais pura, mais santa, mais bonita, mais limpa, é a sua varoa, ela é a sua mulher, é parte do seu corpo. Por que você troca a sua mulher, que é sua, da cabeça aos pés? Você conhece as partes do corpo dela. Aonde você tocar é seu. Vai trocar por uma pessoa que você não sabe quem teve com ela 2 horas atrás. Cada dia está com outra pessoa diferente. É um corpo imundo. Você está entendendo? Por isso que no Antigo Testamento, um pastor ou um sacerdote da época, se ele ficasse viúvo, ele só poderia casar com a jovem. Está entendendo? Que a mulher tem que ser pura. Ou com a viúva de um outro sacerdote que tivesse morrido. Porque o relacionamento do sacerdote com a esposa dele era diferente do relacionamento do povo de Deus, que não era sacerdotes, o homem com a mulher. Medite bem. A igreja tem o Espírito Santo. A nação de Israel não tinha o Espírito Santo. O sacerdote recebia o Espírito Santo. Então ele tinha um relacionamento regrado com a esposa dele. Se ele falecesse, a viúva ficava ali. Se morresse a mulher de outro sacerdote e ele quisesse casar, deveria casar para manter o sacerdócio. Ou uma moça solteira que não conhecesse a varão, costumes. Essa é a santidade da mulher de um sacerdote. Então casa com a mulher do sacerdote falecido. Ia ter a mesma maneira do relacionamento. Hoje, o pastor casa com a irmã da igreja. Mas não pode casar, veja bem, com divorciadas. A Bíblia não dava direito. Nem prostituta. O sacerdote tinha que casar com a jovem ou viúva de um outro sacerdote. Agora, hoje a igreja todos tem o Espírito Santo, ou seja, o relacionamento de uma mulher cristã com seu esposo tem que ter amparo bíblico. Não é porque a mulher é sua, você faz o que quer com o corpo dela. O corpo dela é seu e o corpo seu é dela. Se você ficar viúvo, você casar com uma irmã da igreja, pastor, você tem certeza que a maneira que ela foi tratada como mulher, se obedecer à Bíblia, ela não é cheia de fantasia, não. Amar é uma coisa, mas fantasia no corpo da mulher é outra coisa, ou com o homem. Isso é que o povo de Israel, que não tinha o Espírito Santo, também não podia casar. Então, se tem uma irmã que já conhece 4, 5 homens, importa que ela é casada. Você é um pastor, ficou viúvo, você não pode casar com essa irmã, porque essa irmã não está em comunhão com Deus. Se tem uma irmã que ficou viúva, mulher de Deus, intimidade com Deus, respeitava o seu esposo, vivia para ele e para Deus, e sabe que você, pastor, é um adúltero, é um prostituto,
e ela casar com você, você vai fazer dela uma prostituta. Porque você trocou a sua esposa para viver uma vida de prostituição. E Deus abomina. Ele vai fazer julgamento. Você sabe por que às vezes eu levo mal, levo a pancada? Que eu confio, pela misericórdia de Deus, na igreja, nas mulheres. Dou a elas a liberdade de conversarmos, de colocar no lugar delas, amar, dar a ela a liberdade de conversar a sua necessidade e não julgar a mulher. Não julgo pelas lutas, necessidades que elas passam. Eu amo as mulheres porque eu obedeço a palavra de Deus e agradeço a Deus por Ele ter olhado para o homem e dizer, não é bom que o homem viva só. Por que que o homem vive só? Meu irmão, olha para a sua companheira. Lembra quando ela cuidava de você, trabalhava, quando ela tinha saúde. Se você estivesse doente, ela adoecia com você. Quando você desejava alguma coisa, ela não podia, ela ia lutar para te fazer. Por que que você olhou para outra lá fora? Pastor, por que você trocou essa santa mulher por outra mulher? Deus está triste com você. Ele confiou em você porque te amava. Entregou essa mulher nas tuas mãos, confiando, pastor, que você cuidava dela como cuida do seu próprio corpo. E você ignora a sua companheira. Você faz ela chorar quando você deveria chorar com ela. Quando ela está enferma. Se você o ama, você não é culpado da enfermidade. Mas você deve sentir a dor que ela sente. A tristeza que ela sente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é parte da nossa vida. Minha irmã, por que que eu confio em você? Eu tenho o Espírito Santo de Deus pela bondade do Pai. O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade. Liberdade de tal maneira que ele nos revela, às vezes, a necessidade da irmã e do irmão. Está entendendo? Ele nos revela para que nós oramos, conversamos, que às vezes orar com a pessoa, pela pessoa não resolve. Às vezes eu vou orar, Senhor, tem misericórdia, que oração, que visão é essa que eu tive? A irmã está em pecado, irmã. Não, liga por essa irmã. Deus me mostrou você passando essa angústia. Conta comigo. Jesus é contigo. Ele não quer que você caia. Ele está me dizendo que é para te ajudar. Eu vou orar. E o que mais você acha que eu posso fazer para você? Você está entendendo? Agora você, irmã, lembra de uma coisa. Você sabe que você nunca conheceu ninguém que te desse a ênfase de você conversar de igual para igual para você. De falar sobre a sua necessidade, ouvir o apoio, carinho. Mas Deus nos chamou para isso, porque eu aprendi com meu Jesus. Ele olhava para as mulheres com um olhar diferente. E quanto mais as mulheres era conhecida por problemáticas, mais Jesus Cristo olhava e investia nessa mulher. E você é templo do Espírito Santo, mulher. Você é morada do Espírito Santo, mulher. Você vai entrar na glória, entrar no paraíso, aquele paraíso que estava Eva. Está entendendo? Se eu quero entrar no paraíso que estava Adão, eu tenho que levar as Evas que estão neste mundo para entrar neste paraíso. Eu vos peço, minhas irmãs, que ouça essa live.
esparrame para as mulheres, para os homens, porque os homens aprendam a bondade de Deus para com a mulher e para com o homem. Deus nos ama de tal maneira que Ele aguarda a nossa volta ao primeiro amor, amando, respeitando, tendo desejo de viver uma vida de amor. Com essas considerações, você, irmão, e eu, nós teremos poder de Deus para curar as enfermidades espiritual e carnais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, se tem alguém enfermo, eu estou orando, Jesus Cristo, pela bondade dele, vai curar. E para Deus não tem enfermidade incurável. Para Deus não tem enfermidade incurável. Não importa se ele ressuscita o morto, qual é a enfermidade pior do que a morte. Para Deus não há nada impossível. Todo aquele que crê, verás a glória do Pai. Eu vou estar orando. Meu irmão, você que é levantado da enfermidade que você enfrenta, promete a Deus voltar a Ele e amar a sua metade. Honrar a Deus amando a mulher e guardando e cuidando da mulher amada que Ele te confiou e que você não tem dado valor, não tem guardado o leito nupcial, tem prostituído, tem adulterado. Amados, eu vos amo, estarei orando em Jesus Cristo, se você crer, e pedir ao Senhor, Ele, no seu íntimo Ele vai te curar e vai te levantar para pregar essa palavra. Orem. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Pai, foi pregada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, visita essa irmã que está enferma, Pai. Envia um anjo, Senhor, para pôr as mãos sobre ela, porque eu estou distante. Visita esse irmão, Pai, que está inteiro, está fazendo quimioterapia, Pai querido. Visita, Senhor, esse irmão, Pai Celeste, que está internado, desenganado pela medicina. Deus, mas o Senhor não desenganou. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, e cura a enfermidade, o câncer, Senhor, que está nos irmãos, nos pastores. Meu Pai querido, cura o problema no coração. Cura, Senhor Jesus Cristo, o problema da diabetes. Cura, Senhor Jesus Cristo, o problema nas vistas. Aleluia. O Senhor abre as vistas dos cegos, Pai. Para ti nada é impossível. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura a mente, cura os nervos, colesterol, ossos. Deus querido, eu creio na cura divina. Senhor, visita a minha companheira, da cabeça à ponta dos pés, Pai, os nervos e os ossos. Cura ela, meu Pai, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Liberta a tua filha de toda enfermidade, meu Pai. Pai querido, entra com providência, Senhor, na minha família. Olha na minha casa, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Minhas filhas, meus Deus, Senhor, minhas netas e netos. Ó Deus, salva, Senhor, que estão desviados da tua presença. Pai querido, cura os enfermos. Levanta os abatidos e oprimidos de espírito. Pai querido, quantos cancerosos no leito de enfermidade. Quantos lunáticos, Pai, quantos crentes, quantos irmãos e quantas irmãs depressivas, Pai. Eu repreendo o demônio da depressão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra de Satanás. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito de prostituição, todo espírito do adultério, todo espírito da morte. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, aonde tiver um paralítico, um cego, um canceroso, um aleijado, que crê nesta palavra, que está com o coração parando, ó Pai, creio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver uma mulher triste, abatida, sofredora, Senhor, nas mãos do homem, perdoa, Senhor, este homem e converta o coração dele, que ele venha abençoar essa mulher, que ela seja uma bênção e ele também. Pai, abençoa a família, meu Pai. Ó, Pai, abençoa os lares pela tua infinita bondade. Nesse dia, Pai querido, eu te agradeço pelas bênçãos dos outros céus. Toda enfermidade eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito da morte eu ordeno que saia dessa casa, deste homem e dessa mulher, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, ore por essa nação. Ore pelo presidente, ore pelos governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, também os vereadores, senados, juízes, policiais. Ore por esse mundo. Ore pelos adultos, prostitutos, ladrões e salteadores. Ore pelos drogados e passadores de droga. Aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore por este mundo. Ore pela igreja, pelos vossos pastores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ore pela minha família. Todos são carentes da oração do Senhor. Ore por mim, que sou o menor do rebanho do Senhor, para que no abrir dos meus lábios, no meu coração, me seja concedido pelo Espírito Santo a palavra que há de ser transmitida para ti, meu irmão e minha irmã. Que o mundo receba essa palavra, que o Espírito Santo fale aos corações em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.